nessa tarde maravilhosa, abençoada por Deus. Gratidão, Senhor, por mais um momento na tua presença. Gratidão, Senhor, por mais um momento, Senhor, que nós nos permitimos ouvir a tua voz. Fala conosco, meu Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor faça morada na tua vida, no teu lar, na tua casa. Que a presença do Senhor vá à frente nos teus caminhos, todos os teus sonhos e projetos. Que Ele venha estar no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E desde já, como todos os dias, eu peço para você preparar o seu copo com água, que no final da live a gente vai estar fazendo aquela oração poderosa para Deus abençoar mais ainda a nossa vida. Amém? E para começarmos, como sempre também, vamos iniciar a palavra nos Salmos, né? Sempre iniciamos com um versículo do Salmo, um livro do Salmo que venha nos fortalecer a nossa fé. Amados, quero que você, se possível tiver disponível para você a Bíblia, você abra a sua Bíblia no Salmos capítulo 50 e no versos 15. Nós vamos ler Salmo capítulo 50, versos 15 e depois vamos dar um pulinho lá para o verso 23, o versículo 23. No Salmo 50 diz assim: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mais uma vez. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Lá no verso 23, nós temos mais um versículo dos Salmos, que é um versículo reconfortante. É um versículo de conforto para a nossa fé nesse momento. Diz assim: aqueles que oferecem sacrifícios de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Mais uma vez, aquele que oferece sacrifícios de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Como é reconfortante esse salmo. Como esse salmo ele é poderoso e confirma para nós, irmãos, nessa tarde, que Deus, ele nos dá a salvação. E ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é uma promessa que Deus faz, que quando você o invoca no dia da angústia, quando você o procura, o posiciona em oração no dia da sua angústia, no dia da sua dor, ele te livra e a gente o glorifica. O glorifica com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso posicionamento. Tudo glorifica a Deus, tá entendendo? Na sua angústia, na sua dor. O fato de você estar vivendo alguma dor, algum momento de desânimo, de tristeza, não deve impedir de buscar a presença de Deus e nem de invocá-lo. Aliás, é uma oportunidade que você tem em ver Cristo na sua vida no momento de dor, de tristeza e angústia. Porque muitas são as vezes que nós mesmos, no momento de dores e sofrimento, nós nos lamentamos, nós queremos nos acomodarmos num cenário de tristeza, onde muitas vezes não queremos sair, não queremos ir a uma congregação, ou simplesmente se isolar. Existe esse momento que todos nós passamos, que é o momento que qualquer ser humano pode passar. Nós não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição em Cristo Jesus. Essa perfeição que nós buscamos de Deus, Ele nos concede quando buscamos um avivamento de fé, um alicerce espiritual na palavra,
porque buscamos nele e ele dia após dia, nós nos alimentando da palavra do Senhor, nós nos alimenta a nossa fé em Deus, porque na palavra do Senhor diz que a nossa fé, por menor que seja, do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos remover montanhas. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que não há barreira para se aproximarmos de Deus, por mais que o cenário diga o contrário. E ele deseja que a gente o busque na nossa angústia e nos livrar, e nesse livramento nós o glorificar. Lá no versos 23 de Salmo diz assim: aquele que oferece sacrifícios de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha como é poderoso esse conselho desse versículo desse salmo. Às vezes, irmã, nós estamos em um desânimo tão grande que não temos forças nem de louvar ao Senhor Jesus. Há nesse momento, eu não sei para quem Deus está mandando esse recado, mas existem momentos que você só quer estar deitado numa cama, o seu lençol, as suas lágrimas é seu lençol de tristeza, porque você se tranca em um quarto ou simplesmente vivencia sua vida em solidão, em tristeza, e se encontra com dificuldade de louvar o Senhor Jesus, de glorificar o Senhor Jesus. E a gente devemos sim adorar a Deus no momento de dor e sofrimento. Agora vem aquela canção, tô passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. É exatamente o que o versículo aqui diz. Você passa pela prova, irmã, por mais dolorido que seja, e dentro de você esteja acomodado um desânimo, vai louvando ao Senhor, mesmo na dor. Porque diz aqui na palavra: aquele que oferece sacrifícios de louvor me glorificará. Deus entende que você, no sofrimento, quando louva, é uma oferta de sacrifícios. É uma oferta de sacrifício de louvor. Porque você poderia, naquele momento, só chorar, só se deprimir ou só se lamentar. Mas na palavra aqui está dizendo que aquele momento de sofrimento e dor, quando você dá um sacrifício para Deus de louvor, o glorifica. Glorifica o nome de Jesus. E quando você glorifica o nome do Senhor Jesus, certamente, Ele te ouvirá. Aqui está escrito: e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então preste atenção nesse versículo aqui. Aquele que, porém, ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Ou seja, Deus ele quer que nós apresentamos para Ele um sacrifício de louvor em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao processo, em meio à espera. E Deus fala que o bem que ordena o seu caminho, aquele que ordena o bem do seu caminho, mostrarei a salvação de Deus. Veja bem, cristão, amados do Senhor, muitas vezes nós nos encontramos numa situação em que temos que adorar a Deus, mesmo em dor e sofrimento, e nós temos que ordenar o nosso caminho, decidir, fazer a escolha no nosso caminho, onde a salvação vai ser mostrada por Deus. Como assim, missionária? Se ao invés de você murmurar, você o adorar. Isso daí é um direcionamento de caminho, é uma decisão de escolha. Se você escolhe adorá-lo na dor, certamente Deus o livrará e lhe trará salvação. Se você decide clamar ao Senhor no dia da tua angústia, confiar nele, ao invés de fazer muitas das vezes lamentações em redes sociais, ou então reclamar para si mesmo, mas Deus nunca me atende ou me respondeu,
Porque Deus, não é que Ele exija, Ele quer que nós entendemos e aprendemos na palavra dele que Ele é conosco constantemente na nossa luta diária, em louvor, em súplicas, em júbilos, na alegria, na dor, em adoração. Que Ele diz lá no verso 15 do Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Essa decisão é um caminho que quem está vivenciando uma fé, quem está em crescimento com Deus, evoluindo com Deus, tem que aprender a não reclamar e sim glorificar o nome do Senhor Jesus. Mesmo que ainda o cenário seja o contrário, mesmo que a resposta não tenha chegado, a promessa ainda está a caminho. Acalma o teu coração. Tem promessa do Senhor para a tua vida, para a minha vida, e é reconfortante. A palavra de Deus é eficaz, ela não falha. Deus não é homem que imita, nem filho do homem para que volte atrás. Tudo aqui nós decidimos enraizar no nosso coração, porque nós queremos estar em evolução com Deus. Me diga uma coisa, responda para si mesmo. O que tem nesse mundo que seja melhor do que a presença do Senhor? O que há nesse mundo tão especial que seja melhor do que buscar experiência com Deus? Nós cristãos vivemos de experiência com Deus em meias às lutas. Nós temos vitórias em meios a lutas, vitórias externas e principalmente interna. Porque uma vez você vencendo internamente o seu eu carnal, quando eu falo o seu eu carnal, não é o fato da pessoa praticar a carne, mas é o fato da pessoa viver na descrença. Viver na descrença é viver na carne. Viver no desânimo, na tristeza, alimentar esse momento de angústia, isso é carne. É a sua carne fraca, dando espaço para que nele venha morar no teu interior a tristeza, o desânimo. Eu sei se você acompanhou essa semana, essa foi a minha primeira semana que eu comecei a fazer as lives. E Deus tem mostrado muito, toda vez que eu tenho apresentado a Deus, Deus tem me mostrado muito na palavra dele, palavras de esperança, com pessoas que estão desanimadas, tristes, doentes da alma, porque nós temos históricos, índices de pessoas que cometem suicídio, pessoas que desistem de viverem, porque tamanha é a dor. Eu não estou falando de uma dor passageira, porque hoje o dia não está legal para você. Estou falando de pessoas, você também pode estar vivendo um dia ruim, um dia mau, mas existem pessoas que estão no fundo do poço e não conseguem se levantar. E eu digo que a palavra do Senhor te resgata no dia de hoje. A palavra do Senhor garante para ti que vai te livrar da angústia quando você se dispor a invocá-lo, mesmo que com pouca força. Mesmo que você decida agora dobrar o teu joelho para falar com Jesus e a única palavra que você saia dos seus lábios é: Senhor, me ajude. Mesmo que tu dobres os teus joelhos e somente consiga derramar lágrimas, Deus está vendo, entendendo sua dor. Não tem ninguém melhor para entender o teu interior do que o Senhor Jesus. Ele se entende a sua dor interiormente melhor do que um amigo, melhor do que um vizinho. Ele entende. Ele ainda é o caminho, a verdade e a vida. E quando você se dispõe em buscar o Senhor Jesus para isso, Ele também resgata você da angústia e a tua vida o glorificará o nome dele. Ele tem prazer nisso. Deus tem prazer nisso, em te socorrer. Deus tem prazer nisso, mesmo na tua pouca força.
Ele quer te dar a salvação. Ele quer que você escolha o caminho do louvor, do sacrifício de louvor. Ele quer que você escolha o caminho da perseverança, da fé. Não perca a sua fé em Cristo Jesus, por menor que ela seja, porque escrito está, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Deus não dificulta você se aproximar dele. Ao contrário, ele quer que você se achegue a ele todo santo dia. Vocês entendem? Você entende o recado do Senhor nessa tarde, nesta live? E desde já eu peço que você que está assistindo essa live, deixe o seu nome e o seu pedido de oração. Compartilha para quem precisa ouvir essa palavra, dá o seu like, para que outras pessoas sejam alcançadas. Esse é o objetivo, foi um propósito que Deus colocou no meu coração. Deus mandou eu falar. Eu estava num lugar no deserto. Quando eu falo deserto, literalmente no deserto, Deus falou no meu coração. Prega no deserto. E eu estava num caminho, numa moradia que eu estava anteriormente, que esse caminho me levava a um açude e passava por uns 30 minutos de caminhada que só tinha mato. E quando eu ouvi essa voz do Senhor, eu disse, mas literalmente é o deserto. E depois Deus me explicou. O deserto, que eu poderia estar falando do Senhor Jesus, falando da boa palavra, seria na internet. Porque se eu não tinha pessoas ao redor, eu tinha como levar a palavra do Senhor a outras pessoas através da internet. Então é um propósito de Deus. E eu estava reparando que essa semana toda que eu tenho me sentado e pedido a Deus a direção, Deus tem me falado a semana toda sobre a promessa, sobre pessoas que possam estar se encontrando num momento de angústia, num deserto espiritual, um deserto numa escassez. E Deus me mostrou que em toda nossa luta, Ele não deixa de nos atender. Ele está na nossa dor, Ele enxuga nossas lágrimas, Ele nos faz dar um novo cântico. E Ele pede, como tem pedido agora, para você fazer um sacrifício de louvor, para glorificar o nome dEle. Porque o silêncio de Deus não quer dizer que não está tendo ação no céu. Deus está trabalhando enquanto você está glorificando. Eita, terra de mistério, né? Deus nos quer isso, Ele sabe, pela nossa fragilidade e vulnerabilidade, que às vezes cumprir isso, nessa palavra tão reconfortante, é um pouco difícil. No teu interior, diz assim, como eu posso cantar se a minha alma chora? Se eu não tenho tido respostas, só tenho angústias. Se os meus problemas, se a pressão espiritual tem aumentado. Então, nesse processo, Deus quer que você o adore. E Ele sabe que nesse momento, o louvor para ti é um sacrifício. E sendo um sacrifício que você faz em meio à dor, Ele te sustentará e te salvará. Ele vai te dar motivos de risos outra vez. Ele vai mudar a história. Ele vai mudar o teu cenário para a glorificação do nome dele. Ele diz, ele confirma, ele promete, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Esse foi o salmo de hoje, um salmo poderoso, reconfortante, e glórias a Deus por Deus nos dar essa direção. Amém. E para nós entendermos mais ainda, eu quero agora que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 25. Outra palavra, outro versículo muito reconfortante. No capítulo 25, versos 8 e 9, veja só. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse:
E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, e gozaremos e nos alegraremos. Vou ler mais uma vez, pausadamente, para que você entenda melhor. E como se conecta com os salmos? Geralmente eu sempre procuro os salmos e depois eu peço a direção de Deus em alguma passagem no livro da Bíblia, né? E como está ligado nas promessas de Deus, está pronto ali para lhe entregar e lhe explicar o quanto Deus quer fazer essa obra na tua vida. Diz assim: aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Foi o Senhor que disse que vai enxugar as lágrimas de todos os rostos, que vai tirar todo o opróbrio de todo o povo da terra. Olha que palavra poderosa, que palavra reconfortante, que palavra que nos garante que Deus está agindo, Deus está trabalhando ao seu favor. Aliás, até a palavra do Senhor também diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Mais do que a palavra de Deus, irmão, que hoje está te alcançando, me alcançando, porque quando eu separo e peço a direção de Deus, Deus me alcança e eu digo: Senhor, vai alcançar mais alguém. Vai alguém mais escutar essa palavra preciosa, que é um alimento que vai restaurar a sua alma, o seu interior. Deus vai enxugar as lágrimas de todos os rostos e tirar o opróbrio de todo o povo dessa terra, de todas as angústias. E diz mais no verso 9, Isaías capítulo 25, agora no verso 9. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, e gozaremos e nos alegraremos. Então entenda que diante de todo esse reconforto que Deus está dando, essa certeza do que Ele pode, vai e quer fazer, porque Ele diz na palavra dele o mesmo, o Senhor disse. E nós estamos o quê? Na posição de aguardar. Quando nós aguardamos em Deus, quando nós não nos desesperamos, não tentamos fazer pela força do nosso braço, nós aguardamos o Senhor e recebemos a salvação. Nós nos alegramos, nós provamos de quanto o Senhor é bom e fiel. Fiel é o Senhor e a palavra dele. Fiel e misericordioso é Deus para conosco. Nos dá uma palavra como essa, tão reconfortante. Nos dá uma palavra como essa, que já nos alegramos em meio à dor, em meio à espera, em meio a sofrimento ou insistências de orações que ainda não foram atendidas, mas serão, porque a oração tem poder. A palavra, ela se cumpre na vida daqueles que creem. Os sinais seguem aqueles que creem. Essa palavra é um sinal de Deus para a nossa vida, para a sua vida. É uma resposta do alto. É um secreto do Senhor Jesus para que nós entendamos que nós precisamos evoluirmos em Cristo Jesus na fé, na esperança, na confiança e não na dúvida. Nós temos que ter cheios da esperança de Deus ao ponto que nem ousemos mais duvidar, nem se perguntar quando será, porque dentro de você vai ter a certeza que será. No dia dele, no momento dele, na hora dele, com todas as perfeições
e necessidades do que você precisa, que Ele sabe os mínimos detalhes. Deus é especialista em fazer o detalhe na nossa vida e muito mais. Deus é especialista para resolver agora. Deus ele é especialista em reviravoltas. Deus é especialista para fazer aquilo que a gente nem acreditamos mais. Ou deixamos na mão de Deus, né? Que às vezes deixamos de acreditar. Simplesmente nós deixamos na mão de Deus e descansamos no Senhor. Que isso já é um processo de evolução. Descansar no Senhor é um processo que mais te aproxima do Senhor. Que é a gente descansar, renunciar e seguir na fé. Com alegria, com cânticos e louvores. E às vezes, em meio à dúvida, ou às incertezas, certezas que virarem incertezas, ou o fato de você não saber como será, mas que Deus está trabalhando para acontecer o que você tem pedido em oração a Cristo Jesus. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você está passando. Eu sei que Ele sabe de tudo que você precisa no mínimo detalhe. Ele não vai te entregar de qualquer jeito, não vai abrir qualquer porta e não vai colocar no teu caminho qualquer pessoa que vai fazer você desviar dos caminhos de Deus. Aliás, vai somar, vai crescer. Todo o crescimento será para o reino de Deus. Você crê nessa palavra, irmãos? Eu creio tanto nele, quero tanto que você creia. E regozije no Senhor, se alegre nele, no louvor, na adoração, em tudo que você puder ofertar a Deus, na sua ida na congregação. Quando você for à sua congregação, que você vá com alegria, que você vá entendendo que naquele dia a resposta do Senhor naquele lugar. Que naquele momento a sua caminhada, o seu trajeto para ir a uma congregação, não seja um ritual de idas à igreja, mas seja uma oferta de louvor, de adoração e orações que lá nós apresentamos, quando estamos congregados, quando estamos em unidade em Cristo. Tudo isso é uma oferta que a gente também damos a Deus. Quando estamos lá, onde a nossa carne pede para ficar em casa com a sua tristeza, mas você se levanta com pouca fé e faz esse sacrifício de ir à casa do Senhor. Não é uma religiosidade, não estou falando de religiosidade, e nem de ritual, de costumes, eu estou falando de fé. Você vai para a casa do Senhor na fé, vai adorar, vai aprender, vai ouvir o que Deus tem para falar para você, porque Deus tem algo para nos dizer. Ele separa aquele momento. Ele separa a pessoa para preparar aquele momento. Ele prepara a palavra na boca de um servo para quem precisa escutar. Pode ser você, pode ser outro irmão, mas esteja unidos em oração na fé, em unidade com Deus, porque Deus tem resposta. Deus, ele tem alívio e tem conforto para a tua alma. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluias. Forte, né? Um verso tão pequeno e um convite tão tremendo da parte de Deus. Invoca-me na tua angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. E Deus nos convida a gente o invocar, o clamar, a orar. E através de tudo isso, nós temos a resposta do Senhor, a salvação, o livramento na dor. E após tudo isso, a gente glorificar o nome dEle. Glorificar o nome dEle. Você não sabe o quanto a tua vida pode glorificar o nome de Jesus. O quanto a tua cura pode glorificar o nome de Jesus. O quanto a tua prosperidade pode glorificar o nome de Jesus. E mais do que tudo isso, que Deus sabe que nós precisamos, que são terrenos, o
Quanto a tua convenção pode glorificar o nome de Jesus. Quanto à tua mudança de caráter, quanto à tua libertação de todos os vícios mudando, pode glorificar Jesus. Sermos uma nova criatura, fazer parte do povo de Deus, parte do reino do Senhor. Você entende o que Deus quer de ti, de mim, através desse posicionamento de oração, através dessa palavra de conforto, onde nossas lágrimas todas serão enxutas. O nosso opróbrio que nos oprime será grilhões quebrados, correntes quebradas. Deus, Ele quer fazer isso. Mas Ele quer você, clamando, chamando, pedindo socorro, olhando para o alto, pedindo socorro do alto, porque é de lá que veio nosso socorro. Não é de ninguém. Deus pode até usar pessoas, Ele usa. Mas quando Ele usa é porque do céu já foi dado ordem, é do alto. Foi dada essa ordem para te abençoar, para te encaminhar, para te proteger, para te dar livramento na tua família, na tua casa. O teu louvor vai fortalecer a tua fé. Quantas vezes a gente se encontramos em casa, até mesmo em dias comuns, que é o meu costume, eu acredito que é o costume de muitos cristãos, em dias comuns, lavando roupa, fazendo o alimento de cada dia, e você colocar um louvor, e você ali glorificando a Deus, trabalhando a Deus. Mas quando você louva em meio à dor, isso fortalece a tua fé. Esse é um sacrifício agradável ao Senhor. Porque Ele sabe que naquele momento você não está com condição, você está na condição vulnerável, e não quer cantar, não quer louvar. Mas você começa a louvar o Senhor e Deus recebe isso como uma oferta, um sacrifício e fortalece a tua fé. Porque existem louvores que são perfeitas orações do que há na nossa alma e Deus nos escuta naquele momento em canção. Eu creio nisso, irmãos, eu creio que você também entende isso na fé, de que quando você glorifica a Deus no louvor, na oração, quando você decide o caminho em fazer, que é a vontade de Deus, onde Ele te ensina, te conduz, dá discernimento e você faz, os teus caminhos são consertados. O seu passado não é o que você vive hoje, nem a punição do que você fez no passado. Aliás, é um crescimento, é uma oportunidade de se você se aproximar de Deus, de limpar seu coração para ver a face e contemplar a face do Senhor. É uma oportunidade de você voltar para Deus, de reconhecer que sem Ele nós não somos nada. E nada nesse mundo oferece melhor o que vem de Deus. Não tem, não tem. Nada dessa face da terra tem algo que substitui a presença do Senhor. Não tem. Não há amigo melhor do que a companhia de Deus. Não existe companhia melhor do que a companhia do Senhor. Porque Ele te guarda, te protege, te livra. Ele te tira de mesas onde há lugares que pessoas não estão agradando a Deus. Ele ouve o que você não ouve, Ele te dá a direção, te revela o oculto e o escondido. Tudo Ele faz para te dar a direção. E você buscando nele tudo isso, você vê com os olhos da fé. Você vê acontecer, você vê o livramento. Você vê em uma oração respondida num já. Tudo isso Deus faz acontecer. Quantas vezes eu pensei, às vezes não verbalizada, e pensei, poxa, estou precisando disso. E nesse momento não está no meu alcance. E eu comentar isso em pensamento. E de repente chegou uma irmã amiga, Dayana, olhou aqui. Aí a pessoa, não pedi, não falei, não comentei, nem nada. E apresenta uma coisa, um detalhe bem simples.
ela vem trazendo. Aí eu disse, Jesus, o Senhor quer mesmo que eu entre nessa fé, então eu vou entrar. Não existe dúvida. Quando nós cremos no Senhor, a gente não ousamos mais duvidar. Quando nós crescemos em Cristo Jesus, mesmo que são as dores, você se cobra a si mesmo se você abaixar a cabeça. Porque tão grande é a certeza que está dentro de ti e que tu não deves abaixar a cabeça e nem se intimidar com a afronta do inimigo. Você entende, irmã? Você entende, varão valente, que Deus quer que você busque nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, essa entrega que glorificará o nome do Senhor Jesus e na tua angústia ele te livrará. Deus nos pede isso. Então Deus nos ouve, nos livra e nos salva todo santo dia. Hoje essa é a mensagem do Senhor. Muito reconfortante essa palavra do Senhor. Tanto em Salmos como em Isaías, que fala que Deus enxugará todas as lágrimas do nosso rosto, de todo o povo. Nos livrará do opróbrio, da opressão, da depressão, da tristeza profunda, daquela tristeza que dói até os ossos. Se você sente isso, eu sei muito bem do que eu estou falando. Aquela tristeza profunda que dói até os ossos. E Deus te dá o livramento. Amém? Prepare seu copo com água, vamos fazer uma oração. Vamos fazer essa oração em gratidão a Deus, porque tão grandioso é o Senhor, que nos fala, Senhor, que nos conforta. Jesus, a tua palavra é eficaz. Ela vem no nosso coração e nos enche de alegria, de fé, de esperança. E nos conduz, meu Deus, a entender o que temos que fazer, o posicionamento que devemos ter. E isso nos aproxima do Senhor. Consagra, Senhor, esse copo com água, que essa pessoa está fazendo essa oração juntamente agora. Que ao beber, Senhor, dessa água seja refrigério, que seja, Senhor, o alívio, que seja a cura, a libertação, que seja a salvação, meu Pai. Ouça a oração que esta tua serva, este teu servo tem apresentado a Ti. Livra, Senhor Jesus, e que os lábios de cada um do teu povo, os teus servos, venham glorificar o Senhor com júbilos de alegrias e louvores. Gratidão, meu Deus, por mais esta semana, Senhor Jesus, que no Senhor nos concede com livramento, com discernimento e direção. Eu te agradeço. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu? Mas só tu tens a palavra da vida eterna. E eis-me aqui. Consagre e abençoa. Beba esse copo com água com muita fé, está consagrada. E receba o alívio, receba o conforto do Senhor Jesus na tua vida, na tua alma. Que a harmonia de Deus seja plantada para onde quer que tu vares. A presença do Senhor te acompanhe. Beba dessa água e receba do Senhor o alívio e o livramento. Em nome de Jesus. Desde já, eu agradeço a sua companhia. Sei que tem pessoas que na fé já não assistem ao vivo, mas assistem logo em seguida. Creio que esse canal foi um canal colocado por Deus e o crescimento vem dele. E você também faz parte dele, porque você está buscando o crescimento no Senhor Jesus. Eu te dou uma boa tarde, um bom final de semana. Deus te abençoe. E não se esqueça que eu amo a tua vida em Cristo Jesus. Conta comigo em orações. Eu sei que Deus vai nos ajudar em união e em unidade em Cristo. Amém? Fica com Deus.